garoto? Foi. E aí, Gel, tá me ouvindo? Tá me vendo? Tô, você também? Também, também. Tudo certo então. E aí, Tá como é que tá bom. indo as coisas? Como é que é? Como é que tá indo as coisas aí, Gel? Ah, tá indo, né? Estamos muito Tudo dentro de certo. casa, não temos feito muita coisa, porque não dá para fazer nada, então ficar dentro de casa saindo só para fazer o necessário, né? Então, esse ano tá parado. A gente tinha um monte de show marcado esse ano. Tinha inclusive combinado que a gente ia fazer 15 shows, pelo menos, em São Paulo, né? E justo esse ano, porque a gente estava muito afastado, mais interior e outros estados, tal, né? Então, esse ano que a gente tinha feito uma reunião logo em janeiro, depois do meio de janeiro, assim, pô, nós temos que ficar mais em São Paulo. E, e aí a gente começou a fazer a agenda, né, para São Paulo, para marcar os outros dias que não tinha nada fora de São Paulo. E aí pintou isso aí, né? A última coisa que a gente fez foi que dia 11 de março foi meu aniversário, e o aniversário do nosso guitarrista faz no mesmo dia, dia 11 de março. A gente foi lá no Mosh, né? E a gente gravou uma música lá, e a música está nas plataformas aí, uma música do Roberto Carlos, Se Você Pensa. E foi a última coisa que a gente fez. Aí pintou um monte, começou aquele papo de live, live, mas os caras não queriam sair de casa, tinha que juntar para tocar mesmo, né? É aquela Pois é. tocada sem público, né? Mas aí foi passando e a gente acabou perdendo umas 6, 7 aí, que não, a gente não. Tem uns caras que não querem sair de casa, mas nem matando, né? Então é isso aí. Tinha um monte de show marcado já em São Paulo, inclusive uma tour que a gente ia fazer com, fora os nossos sozinhos, né? O Rádio Táxi, ia fazer junto com o Placa Luminosa, que a gente já tinha feito um no fim do ano, né, 19, e deu Isso. certo. Fizemos num teatro, porra, e lotou, e foi, todo mundo gostou. Começaram a marcar também, e já tínhamos 4, 5 marcados só desse também, junto com o Placa em São Paulo. Aí estavam querendo já marcar fora, uma tour, né? Mas aí dançou tudo. Quando chegou em março, a última coisa que a gente fez foi gravar essa música e até hoje eu estou em casa. Pois é, essa pandemia atrapalhou os planos de todo mundo. Mas com você Porra. tá tudo ok, 100%. Não pegou nada, tá tranquilo, né? Não, não, estou tranquilo. É, Ah, eu até vim aqui para casa da minha mãe, né? Ela tem 90 anos, para ficar com ela aqui, porque para dar uma assessoria. Ela fez dia 90 anos, dia 5 de janeiro. E aí eu estou aqui desde então, eu estou aqui, não saio daqui só para comprar alguma coisa, essas coisas. pô, E maravilha, que bom você? que tá tudo E certo. você tocando muito? Pois é, com essa quarentena aí, tô treinando bastante, todo dia tô treinando e tamo aí. Que bom que tá tudo certo aí com você. E, Gel, eu quero te É, agradecer por ter aceitado o convite aí para a gente fazer essa entrevista, essa live. Vai ser bem bacana. A gente vai falar sobre toda a sua carreira aí. E desculpa vamos lá. também o lance que a gente demorou, né, para marcar. Você me Não, contactou a tranquilo, primeira. tranquilo. Aí eu até estava com os problemas aí de amigos, ex-amigos, né? Pois Os é. caras falando um monte de coisa, você deve ter visto aí. Então, Sim, o sim. cara teve mais uma semaninha de sucesso lá, deixa para ele. Pois é. Mas o importante é que estamos aqui, conseguimos fazer essa live. Então já vamos É, começar a nossa entrevista. Bora lá? vamos. Ô, Gel, então fala aí pra gente como que você começou na música, o que te chamou a atenção, que você falou, eu vou por esse caminho. Eu começou meio para resumir, né? Porque meio. Meu irmão, quando fez 5 anos, a minha mãe pôs ele para estudar piano. E eu tinha 3. Aí, quando ele fez 7, eu fiz 5, ela quis me pôr também, me pôs, né? Aí fiquei estudando piano por 3 anos e. Mas aí, puta,
desisti rapidinho, porque não era o que eu estava afim, né? Eu fiquei tipo dos 8 até 10, 11, sem tocar nada, mas aí de repente, pô, aí pintou o lance da Jovem Guarda, que eu vi aqui da minha casa, programa dos Incríveis, e Beatles, eu falei, ah, aí eu vou nessa, né? Mas não com teclado, eu vou tipo batera, né? E aí foi indo, e aí quando eu comecei a estudar com o Eduardo Lemos, hoje ele é dono a maior firma que tem, né? De equipamento de som, chama Transasom. E aí um dia ele precisou o Eduardo Araújo foi na casa dele, pediu um tecladista. Ele lembrou de mim, eu já não estava mais estudando com ele, né? Eduardo Araújo Tinha, é aquele cantor que canta É o é, Bom. Ah, sim, tinha um sim. maior sucesso na época, né? É E aí ele verdade. lembrou de mim para pôr meu irmão. Aí fomos na casa dele, meu irmão entrou para tocar com ele, e aí ele falou assim para mim: porra, agora vocês tinham a bandinha de vocês lá dos vizinhos tal. Eu vou tirar teu irmão da banda, mas eu vou descolar um lance para você. Aí um dia ele me levou na casa de um outro cantor lá, que acho que você nem conhece, chama Newton César. E o cara tinha o maior sucesso, viajava para Miami, ia tocar em África do Sul e um monte de lugar. Eu falei, opa, aí tô nessa, né? Aí entrei para tocar com esse Newton César e daí começou, porque eu não fiquei tanto tempo com ele, porque logo já passei para outros dois, uma dupla que tinha, Dom e Ravel, e aí meu irmão saiu desse Eduardo Araújo, foi para outro, aí voltava, tocava junto nos Incríveis, aí ele ia para outro lugar, eu ia para o Secos e Molhos, sabe? Então Sim, sim. foi uma coisa muito rápida, assim. A gente esses dois primeiros eu fiquei 6 meses só em cada um, né? Aí depois que eu entrei numa banda que chamava Sander, que era uma banda que eu queria entrar mesmo, porque eu era moleque, ia fazer 15 anos ainda, né? A tua idade, assim, mais ou menos. Isso, isso. Aí eu ia ver esses caras, eu não podia entrar. E fazer esse circuito de clubes, né? Domingueira, sabe? O Círculo Militar, o Espéria, Tietê, Harmonia, Pinheiros, todos esses clubes aí. E eu não podia entrar. Então eu ficava vendo, já tocava, mas meu pai pedia autorização para tocar, mesmo para ir em televisão, né? Eu juizado de menores. E eu ia ver de fora, eu ficava ouvindo quando não dava para ver, mas aqui perto de casa tinha um clube legal que chamava Clube Atlético Ipiranga. Aí eu ficava lá era de vidro, o salão era de vidro, os caras tocando e eu lá de fora da rua, um puta som legal, né? E essa banda que eu queria entrar. No fim, o baterista saiu, aí eu entrei. Aí nessa daí eu fiquei também uns 8 meses, aí fui por uma outra que chamava Memphis, e Isso. E nessa foi. você conheceu o Vander, não é? Hã? Foi nessa banda que você conheceu o Vander? A banda É, quando Memphis? eu, quando eu entrei no Memphis. Aí ele foi a primeira banda, quando ele começou a tocar, né? E eu já tocava, apesar dele ser 2 anos mais velho que eu, né? Eu já tinha tocado num monte de lugares e tal. E, e aí que eu conheci ele. Aí a gente começou a montar também um monte de outras bandas que nunca dava certo, né? E aí foi indo. Eu tocava num lugar, ele tocava em outro, aí eu voltava, vamos fazer mais uma, aquele papo todo, mas nenhuma dava certo. Porque a gente tinha costume, a gente ouvia muito Yes, Gentle Giant, não sei nem se você conhece alguns ali, Conheço. Deep Purple, Gênesis e tudo, aqueles lance da época, e a gente, toda a banda que a gente fazia, a gente queria pôr tudo aquilo que a gente ouvia e gostava. Então, não tinha jeito, as gravadoras não queriam, porque não tinha, eles não viam assim um tino comercial, entendeu? Então a gente fez um monte de banda que nunca deu certo. Foi mais ou Sim. menos isso. Aí passei por um monte de banda. Tal, né? Pois é. Você chegou a tocar nos Incríveis também, né? Então, aliás, eu entrei no Sunday por causa dos Incríveis. Eu fui fazer com o Dom e Ravel
um show no meio do show dos Incríveis com o equipamento deles, né? Porra, aí a hora que eu vi aquilo tudo, eu falei, puta, eu só tinha visto na televisão, né? Aí conheci os caras, tal, e o escritório dos Incríveis era na Pamplona e o nosso era na Itapeva. Era tipo, puta, 200 metros, assim. Aí os caras do Sunday foram lá perguntar, falaram, pô, tem aquele moleque que toca no... Aí eu já tinha 15 anos, né? Toca no Dom Ravel. Não, eu estava com 14 ainda, não tinha feito. Tocou no meio do nosso show lá, tal, e... Porra, mas como é que nós vamos ligar pro cara? Ninguém conhecia. Aí lembraram que o tal de João Carlos, que tocava comigo, nesse Dom Ravel, o guitarrista. Porra, o João Carlos toca lá, liga pro João, né? Aí ligaram para esse João Carlos, guitarrista, deu meu telefone e eu entrei na banda que eu queria, que eu ia ver de fora do clube. Aí quando eu entrei, conheci o Vander no Memphis, né? Eu fiquei tipo uns 8 meses no Santos. O Netinho dos Incríveis, ele te influenciou também? Você era fã dele? Era, porque eu ficava aqui em casa, a gente tinha uma banda, eu, meu irmão e dois vizinhos, né? Sim, sim. Então, a gente assistia tudo isso na televisão. Era o programa dos Incríveis, Eduardo Araújo, que chamava O Bom, né? O programa Isso, dele. isso. O... Isso antes de sair para tocar. Eu tocava aqui na festinha, aqui perto de casa, ensaiava, né? Cada Uhum. semana ensaiava na casa de um, que a mãe deixava montar os negocinhos na sala, né? Nem tinha equipamento tanto assim. E E aí, porra, eu já vi o Netinho naquele programa, aí, porra, um dia eu fui tocar e era na bateria dele. Uma Slingerland prateada, maravilhosa, grande pra caramba, eu só tinha 15 anos, moleque. Falei, porra. Mas aí eles deram o toque, eu entrei no Sandy e aí foi tipo rapidinho. A gente não tinha, hoje em dia, por exemplo, você não tem muito lugar para tocar. O cara que entra para tocar num lugar, lá numa banda, o cara fica. Pô, que nem meu irmão agora, ele tocou com o Roberto Carlos, ficou 9 anos. Depois ficou um pouquinho com um monte de gente, tocou com a gente também, né, no começo. E depois entrou no Zezé de Camargo, e agora saiu, faz um ano mais ou menos, mas ele ficou 29 anos no Zezé. Então os caras entram e não saem. Então o outro não consegue entrar. O cara que entra, é difícil o cara, que nem antigamente, você já ia para o outro antes de sair desse. Que nem quando eu entrei no Secos e Molhados, eu estava nos Incríveis. Aí gravamos aquele disco, eu tinha ainda uma turnê para falar, nem tinha falado ainda para os caras que eu ia sair dos Incríveis. Gravei e viajei, e nessa viagem que eu falei, ó, eu vou parar porque eu gravei o Secos e Molhados e nós vamos fazer show. Tal. Tanto é que não ia ter na época, o João Ricardo falou que não vamos pôr foto, vamos fazer uma surpresa, não vai ter foto na capa do disco, tal, né? Ah, Isso, legal. isso. Aí eu peguei e viajei. Aí quando a gravadora deu uma pressionada, eles tiveram que pôr uma foto e eu estava viajando. Então ele inventou aquele quando você abre, tem as bexigas na frente dos caras assim, cada uma de uma cor. Eu nem estou ali, são só os quatro, é o Vander, o João Ricardo, o João Ascensão, baixista, e o Lili Rodrigues, que era o carinha que cantava, né? Cantava tipo igual o Ney. Você chegou a conhecer aquela música, né? Que fim levaram todas as flores? Claro, claro, claro. Muito boa, Então, muito boa. esse é o disco que eu gravei que tem O só disco 3, quatro ali. Hã? é o disco 3 dos Secos e Molhados, terceiro disco. É o três. Só que antes desse, ele fez dois solos, né? O João Ricardo. Ele Isso, fez o isso. da boca para fora e o que ele tá de cor-de-rosa, né? E Isso, o da disco bom. boca para fora, se eu não me engano, o João Ascensão, o baixista, né? E o Vander gravaram. Aí quando foi fazer os Secos e Molhados, me chamaram. Então aí Isso. pintou isso aí, eu falei para os caras dos Incríveis que não ia ficar mais. E nessa época era eu, meu irmão, nos Incríveis, o
o Mingo, o Nenê e o Risonho dos originais, né? O Manito e o Netinho tinham saído para fazer. O Netinho fez o Casa das Máquinas e o Manito fez o Som Nosso de Cada Dia. Então entrou eu e meu irmão. E aí nessa excursão, meu irmão continuou mais um pouco lá e eu saí. Ô, Gel, fala pra gente como você entrou no Secos e Molhados, porque a banda tava. Deu uma pausa, né? Acho que em 74, se eu não me engano, a banda deu uma pausa e voltou em 78. E como foi escolher os músicos? Fala pra gente aí. Ah, eu não sei, porque eu não estava. Então, quem estava do disco anterior, que é o Da Boca para Fora, é o Vander e o João Ascensão. Eles iriam, quando cismaram de gravar o Secos e Molhados, eles iam continuar, porque tinham descolado esse cantor que cantava igual o Ney, né? Voz fina, tal, aguda. Isso é verdade, muito igual. E aí o João Ricardo falou, ó, vamos gravar, tem esse carinha assim, assim. Quem que vocês acham que... Aí o Vander, pô, eu já conheci ele fazia muito tempo, e o João Ascensão também, o baixista, né? E me chamaram, aí foi assim, pelo telefone, né? E Ah, aí eu sim. só tinha esse problema. Aí foi o primeiro contrato que eu assinei, era bem novo, né? A gente assinou na Philips, que depois virou Poligram e tal. Então, pô, não tava nem aí. Vamos aí, é para assinar aqui, toma, né? E já assinava. Eu não sei nem por que que a gente saiu de lá, eu não lembro direito. Aliás, você que é um fã dos Secos e Molhados, eu não lembro onde a gente gravou aquele disco, você sabe? Bicho, não me A lembro gra- agora. É da Não me lembro. Philips, mas o estúdio eu não lembro onde foi. Eu lembro onde a gente ensaiou para gravar, que era numa casa na Henrique Schalman, de um cara, o Marcos Mainardi, que era diretor da gravadora, depois foi diretor nosso também lá na CBS, já na época do Rádio Táxi. Ele era um tecladista do Lee Jackson, que era uma outra banda que tocava naquele circuito do Memphis e do Sandy, dos clubes. Aí ele começou, todos os caras desse Lee Jackson, e ali era um monte de banda, Lee Jackson, Memphis, Sunday, Confa, às vezes os Folhas também a gente encontrava, e eles tinham uma banda. De repente todo mundo virou diretor de gravadora, né? Todos os caras do Lee Jackson. Inclusive o Maluli, quando a gente fez o Rádio Táxi, ele que foi nosso produtor. Ele não trabalhava na gravadora como os outros, mas ele era um produtor que a gravadora sempre chamava ele, era um amigo e tal, e eles se entendiam legal, né? Porque era da mesma banda. E foi assim. Ô, Gel, como foi seu primeiro show com Secos e Molhados? Porque na época de 73, que lançou o primeiro disco, eu até perguntei isso pro João, que no show do Maracanãzinho tinha, acho que, eu perguntei assim, tinha 90 mil pessoas fora do estádio querendo assistir. Fora, isso fora, né? Aí na hora eu falei, nossa, acho que eu exagerei no número. Aí ele vai e me responde, não, não, acho que foi mais de 100 mil mesmo. Ou seja, Fora, era um sucesso. Pois é, tem 100 mil fora do estádio. E como foi o é, primeiro show? Ainda era estourado assim? esse lance aí eu acredito, porque Secos e Molhados, uma vez eu tocava no. Acho que era no Memphis, e a gente tocou, e eu lembro que eles iam fazer o show e a gente ia fazer uma entrada, aí fazia o show deles, os Secos e Molhados, né? Tava estouradaço, né? O Gerson Conrad e o Ney Mato Grosso. Nessa É, época. é Ah, sim. começo, é. E o. E eu conhecia um pouco os caras, os músicos, né? O Willy Verdaguer, que era o baixista, o Norival, o Norival, é o cara que saiu do Memphis, do Sunday, que eu entrei no lugar dele. Aí ele entrou no Memphis. Quando ele saiu do Memphis, eu entrei no lugar dele no Memphis. E aí ele está agora com o Roberto Carlos faz 300 anos, né? Então, ele tocava com Secos e Molhados. E eu acho que ele fez o segundo disco. E E aí foi isso. A gente foi tocar e eu lembro que eles estavam atrás de mim vendo, antes deles entrarem, né? E a gente se encontrou lá. E eu acredito, porque isso aí foi tipo, eu não sei se era São Bernardo ou Santo André,
puta, mas lotado. Claro que era por causa deles, não por causa da gente, né? Mas esse lance que ele fala que tinha 100 mil, eu até acredito, porque era muita gente, o estouro foi muito. E o primeiro show, você quer saber, na verdade, eu não lembro muito, nem onde foi. Eu lembro que a gente fez poucos shows. Durou pouco, assim, a gente gravou o disco, a música estourou e aí, não sei, de repente eu fui na onda dos caras, vamos sair, que não sei o quê. Eu não sei se não tinha, acho que tanto show. Eu cheguei a fazer uns 5 ou 6 só. E Ah, aí já sim. saí. Eu fiquei pouco tempo, né? Mas aí saiu todo mundo. Saiu, só ficou o João Ricardo. A gente saiu todo junto, né? E a gente fez uma banda, outra banda, eu e o Wander, que chamava Sobrinhos da Rainha, com os mesmos caras, Foi uma né? A ascensão. gente saiu, só trocamos o nome, né? E aí fomos ensaiar na casa do Juba, lá na Pompeia, o Juba bateria da Da Blitz. Blitz. Sim, sim. A gente ensaiava sempre lá, porque o Wander também morava na Avenida Pompeia, quando eu conheci ele, então eu já fiquei amigo do Juba desde quando eu tinha 15 anos, tal. E ele tinha um porão na casa dele que a gente ensaiava lá com várias bandas, né? E o Lee Marcucci, baixista, ele começou a frequentar lá no ensaio desses Sobrinhos da Rainha, porque ele gostou, foi uma vez lá, não sei porquê, e gostou do lance, né? E, pô, vocês vão ensaiar amanhã? Vamos. E ele ia de novo, começou a ir um monte de vezes. Aí a Rita e o Roberto quiseram montar a banda para fazer Tinha acabado de gravar, estava estourado o lança-perfume. E aí ela pediu para ele, porra, vão pôr quem na banda, não sei o quê. Aí chamou eu e o Vander, né? Aí acabou mais esses Sobrinhos da Rainha aí. Só ficou também nos ensaios, né? E aí a gente foi fazer a tour do Lança Perfume. Eu, o Vander, o Lee, e no vocal era o Ralph, o irmão do Christian Ralph, né? Ah, sim, Aí, conheço. aí fizemos essa tour do Lança Perfume, aí ela gravou outro disco que chamava Saúde. E aí a gente foi também, mesma banda do Lança Perfume, só que trocou o Ralph pelo Willy no vocal, né? Porque tinha E, duas meninas e um carinha. E esse carinha já era o Willy. E dali a gente começou a falar em fazer outra banda. Tava todo mundo, eu, o Willy, o Vander e o Lee, falamos para a Rita, para o Roberto, e eles deram uma força. Faz sim, vamos lá. O que precisa? Ah, faz uma música para gente. Aí fizeram coisas de casal, e a gente dali montamos o Rádio Táxi, que é a primeira banda minha e do Vander que deu certo, né? Mas a gente se policiando, tipo, a hora que eu fizer uma virada muito heavy, sabe, muito metal, você me corta e eu, quando você solar muito, eu também vou falar. Sabe? Aí começamos a diminuir aquele pensamento que a gente tinha de Gênese, Yes, essas coisas todas, e fomos diminuindo, aí deu certo, né? sim, sim, verdade. Ô, Gel, voltando um pouco na história, uma coisa que todo fã dos Secos e Molhados quer saber, o que que aconteceu com o Lili Rodrigues? Porque o cara sumiu, tem histórias que ele faleceu em 2010, mas fala pra gente, o que aconteceu com ele? Então, eu continuei, depois disso, eu tocando com a Rita, quando eu ia tocar, ele era de Campinas, né? Quando eu ia Isso, tocar lá com a Rita, por exemplo, e mesmo o radiotáxi, ele, ele me ligava, ele ficava sabendo que eu ia tocar, via cartaz lá e propaganda, né, divulgação, e me ligava, eu falava, não, pinta lá, então eu vou ficar no hotel tal, não sei o quê. Ele sempre ia, ele, a irmã dele, né? E ele foi em vários shows assim que eu toquei, que quando eu ia para Campinas ele me ligava. Aí, de repente, eu parei de ter contato, né? E há 3, 4 anos atrás, o Juba me falou que ele tinha morrido.
mas eu não sei quando, nada, né? Eu só Sim, soube há 4 anos. Você acha que foi em 2010? tem algumas O, histórias que jo, falam que foi em 2010 que ele o faleceu. João Ricardo não sabe Não disso. perguntei isso pra ele. Inclusive a gente tem esse. Eu já tentei achar esse material dos Sobrinhos da Rainha, que a gente tinha um disco pronto já desses ensaios aí, né? E a gente gravava os ensaios. E esse estúdio que a gente ensaiava da casa do Juba era bem perto do Moche, quando o Moche estava começando. Era tipo na rua aqui, aí tinha uma esquina, outra aqui, pertinho. Então a gente foi no Moche, que eles estavam começando o estúdio, né? Não era onde é hoje, né? Era uma casa, que era dos Folhas tal. E a gente gravou lá e ficou muito legal. E a gente não fez nada, aí eu não sei com quem que ficou essa gravação, entendeu? Eu comecei, aí o Vander morreu também, sei lá se estava na casa dele, da casa do Lili. Eu falo com o João Ascensão, baixista, até hoje, né? E ele também Ah, não sim. sabe, ele não tem nada lá. Porque o João também não ficou até o fim. Inclusive, eu acho que ele nem gravou todas as músicas desses Sobrinhos da Rainha aí. Porque logo entrou um outro que chamava Fábio Patrício. Então, o João virou um engenheiro, né? Ele quis parar de tocar tal. Então, ele não tem nada na casa dele, eu não tenho nada na minha, ou ficou na casa do Vander ou do Lili, né? E Sim, seria sim. legal ter isso para você poder pôr na plataforma lá, né? Nessas plataformas. Tal. Mas eu não. E era muito legal, era bem legal. Pois é, você vai pesquisar sobre o Lili Rodrigues, tem acho que duas matérias falando sobre ele, sabe? O nome Que Fim Levou Lili Rodrigues. Só que não tem Ah, nenhuma foto dele, sabe? Não tem sei. nada dele na internet. Mas a gente tava falando sobre o Rádio Táxi e como que a banda começou. Fala aí pra gente. Que você já É. estava reunido ali na banda da Rita Lee, né? Então, estava fazendo a segunda excursão com ela do Saúde, né? E a gente E, montou a banda e começamos a ensaiar. Mesmo durante a excursão, assim, quando voltava para São Paulo, ficava 2, 3 dias aqui, depois ia viajar de novo, mais shows, né? E, e a gente foi montando e ensaiando. Quando estava em São Paulo, foi fazendo. E aí a gente gravou. Você soube que eu gravei um lance agora que chama o Lado B? sim, você me mandou. Ah, te mandei? Então, esse Lado B, aquela música chama Vai e Vem. Foi a primeira música que eles compuseram, né, o Vander e o Lee. E eles deram essa música para o Nelson Motta fazer a letra, o Vai e Vem, e, e deram também depois o Garota Dourada. O Nelson Motta fez a letra dessas duas. E como ele estava na direção musical do filme Menino do Rio, né? Ele já Isso. fez a letra e já pôs a música lá. E aí a música entrou, a gente já estava em contato com os caras da gravadora, eles tinham dado 2 dias para a gente gravar as nossas músicas. E a gente ligou para ele e falou, pô, paga um estúdio aí para a gente mostrar as nossas músicas, né? Nós estamos fazendo uma banda. Aí, mas mostra primeiro para a gente. Aí eles deram, ó, um dia para gravar, outro dia vocês põem voz e mixa e manda para a gente. Então, em 2 dias a gente gravou um monte de música, né? São as músicas que estão lá no primeiro LP. Então, essa música foi a primeira que eles compuseram, Vai e Vem, e a primeira que a gente gravou no estúdio. Então, não foi a primeira que estourou, porque ela nem estourou, por isso que chama Lado B, né? Aí eu quis fazer o Lado B com ela, porque ela tinha sido a primeira em tudo, né? Primeira a ser composta, primeira a gravar, ela está no lado um do lado um do primeiro disco, ela tudo número um. Eu falei, então vai ser um do lado B, né?
Então, só que no disco ela está no lado, no primeiro disco, mas do lado A, no original, né? Pois Então, é. mas isso aí agora eu estou fazendo esse lance do lado B de curtição, né? Nem escolhi a próxima música ainda, porque tem um monte de jeito assim para. Eu tenho que pegar uma música como essa, que você não fica precisando de tudo que ela tem no original. Ela já fica legal só com baixo, bateria e guitarra, entendeu? Então eu tenho que escutar a música, falar, pô, essa ficaria legal. Eu também não posso ficar pondo um monte de coisa, que aí demora muito, né? Eu gravo bateria, Sim. mando pro baixista, o baixista manda pro guitarrista, o guitarrista manda pro cantor, mas se tiver, porra, não, põe o teclado. Aí, puta, mais três, quatro caras, põe o vocal. Aí a gente demora 4 anos para fazer. Porque cada um Pois que é, pega verdade. aquilo para gravar, não é tipo, pegou, o cara põe lá e grava. E o cara vai esperar, puta, hoje, não, hoje não dá que eu vou ali na padaria. E, pô, a música chega pro cara, demora um mês. Aí vai pro outro, é mais um mês. Aí quando acabou todo mundo, vai pro cara pro estúdio, que é onde eu gravei a bateria, e vamos editar. Puta, Aí aí demora. são 3 meses, né? Então demora É. muito. Mas não tem compromisso de ter que gravar rápido e que música vai ser, sabe? Só vou escolher tipo essas que ficariam boas com pouca gente tocando, né? Não tem compromisso de ser igual também. Não é cover do Rádio Táxi, são músicas do Rádio Táxi que eu tô a fim de tocar com outros caras e que não fizeram sucesso. Pois é, Mas você tinha perguntado o quê, né? Hã? E você tinha perguntado, eu acho que desviei para o lado B e não. Não, não, foi bacana a gente entrar sobre o assunto do lado B, porque você até fez uma live falando sobre que o pessoal tá perguntando se vai entrar tal pessoa no vídeo. Inclusive eu cometi esse erro, né, É, de perguntar sobre o Lee. Fala pra gente aí então sobre isso. sobre o lado B? Isso, que não é o radiotáxi, é você tocando as músicas. É, mas depois eu fiz um release, eu vi que estava dando muita confusão, e os caras, pô, mas cadê o Lee? Cadê não sei quem? Cadê não sei quem? Eu falei, porra, mas por quê? Cadê? Por quê? Isso aqui não é radiotáxi, por que cadê o cara, né? Pois Aí é. eu fiz um releasezinho, tipo, o lado B não tem nada a ver com radiotáxi, eu que estou fazendo um projeto que chama Lado B, e com as músicas do rádio, que o Rádio Táxi nem são músicas do Rádio Táxi, pode ser de outro compositor que o Rádio Táxi gravou, entendeu? Que estão nos discos e que não foram em primeiro lugar nas rádios, né? Que nem Eva e Garota Dourada. Não vou fazer nada disso, vai ser só os que ninguém conhece. Conhece as pessoas que têm que comprar o disco, e é uma forma também da pessoa que não comprou, que só conhece as que tocaram no rádio, conhecer, né, também. Então tem um Pois monte de é. música lá que eu vou fazendo devagar, sabe? Cada música, outros caras, aí chama não sei quem. E tem um lance assim também, pô, aquele guitarrista ficaria melhor nessa faixa. Aí, vamos ver. Depende da boa vontade dos caras também de ficarem a fim de fazer isso, né? Agora eu estou Pois é. fazendo fora esse projeto lá do B, eu estou fazendo tipo músicas que eu já toquei, ou que eu gosto e nunca toquei, mas tipo cover. Mas não é cover igual, é tocar a música dos caras, não precisa ser igual. Ninguém tem saco mais de ficar tirando e tocando igual, né? Então, música de outros caras. Então, mandei pro Fabiano Carelli, sabe quem é, né? O guitarrista do O Capital Capital. Inicial. Mandei para ele já uma do Foo Fighters, uma do Learn to Fly, você conhece? Do Foo Fighters? Não, essa não. Ela é legal. Eu Acho que é a conheço mais rock primeira que eles. nacional. Hã? Eu conheço mais rock nacional. Rock nacional Ah, é a minha praia. então, mandei essa do Foo Fighters, mandei uma do Lenny Kravitz e duas do Led Zeppelin. E ele tá pondo guitarra lá nessas músicas aí.
que é outra coisa, que não é o lado B. É o Gel tocando o que ele tiver afim, né? Um cara que Sim, sim. pintar. Então o Fabiano já está fazendo essas quatro aí, mas tem muita gente me ligando, está dando confusão. Não, porque ouviram aquele lado B, viram que ficou bom, né? E o pessoal está querendo fazer. E aí já tem muita gente e pouca música, na verdade. Pois é, verdade, verdade. Mas é muito bacana esse projeto, eu gostei muito. E a É. gente tava falando sobre o Menino do Rio e entrou Garota Dourada, não foi essa música? Então, aí entrou a Garota Dourada, né? Isso. Porque o É, no Nelson Mota final, não tem o nome da banda, ainda não tinha nome, né? Era não Lima tinha nome. Banda. Então, o negócio aconteceu muito rápido. A gente pensou, pô, ele vai fazer a letra, aí nós vamos gravar, aí vai mostrar, e não sei o quê, vai demorar, não sei o quê. Então, ninguém se preocupou, né? Mas a música ele fez a letra e já enfiou no filme, ligamos lá para gravar a música, está no filme. Ah, então peraí. A gente, com esse lance do filme, teve que apressar a gravadora. Não, então, sabe? Viram que o filme ia ter maior divulgação, né? Fazer sucesso. E aí a gente assinou. Aliás, assinou não. Estava pronto o contrato e faltava um nome para pôr no contrato. Que a gente não tinha. E o filme começou a andar e ele pintou e a gente não tinha nome. Ah, então põe qualquer nome aí. Põe o teu nome, põe Lima Marcucci. Aí sobe o letreiro, tá Lima Marcucci, né? Que a gente não tinha nome. E aí demoramos para assinar o mesmo contrato, gravando o disco, mas sem nome, né? Aí até que, pô, ligamos pro Nelson Mota, ele deu uma ideia na hora. Eu lembro que o Vander atendeu o telefone, né? E ele falou. Aí, pô, vindo que era o Nelson Mota, já foi todo mundo do lado do telefone. Aí eu lembro que ele falando, pá, não sei o quê. Bibi. Aí falou, ele tapou o vocal, que era o Nelson Mota, tinha falado o nome. Aí ele tapou e fez assim, Rádio Táxi, pra gente, baixinho. Puta, demais. Aí todo mundo já gostou na hora, né? Aí já ligamos pra gravadora, ó, Rádio Táxi. Os caras acharam legal também, aí fizeram o contrato, a gente assinou. Mas isso a gente já estava gravando, já estava. Acho que já tinha até acabado o disco, né? E tinha que ter um nome para fazer a capa, entendeu? Como é que vai fazer uma capa de disco sem o nome da banda, né? Pois é, Aí, verdade, verdade. aí ia virar aquele lance do Prince, né? Que não, eu não tenho mais nome, sabe quando ele falou, não tenho mais nome? Aí pôs um símbolo lá, estourou no filme, né? Aí foi para a rádio e a gente acabou o disco, aí estourou a segunda que a Rita tinha dado, que é o Coisas de Casal, Isso. e a terceira desse disco que estourou, Põe Devagar. Desse disco estouraram três. E Pois aqui é, não estourou. Hã? essa última foi censurada, o Dentro do Coração. Não, censuraram o nome, né? Põe Devagar. Na Sim, sim. verdade, ela não pôde pôr. A gente fala Põe Devagar até hoje, né? Mas ela chama. Tivemos que tirar e pôr Dentro do Coração. Porque Isso. fala, põe devagarinho dentro do coração. Aí ficou dentro do coração. Mas no disco tá dentro do coração, entre parênteses, põe devagar. Pois E é. aí, Isso aí. aí deixar. Quando você viu que o Rádio Táxi estava estourando? Quando começou a estourar? Quando eu vi que Isso. todo mundo começou a Como falar você que estava percebeu que tocando. estava crescendo a banda? Foi um lance que já sabia que estava no filme, né? E aí, porra, eu escutei o Garota Dourada na rádio. Porra, legal. Aí o outro falou, um monte de gente falou, porra, eu não ouvi. Aí um dia eu deixei o rádio aqui ligado, aí eu ouvi a primeira vez. E falei, porra, legal. Aí começou, que rádio você ouviu? Que rádio você ouviu? Cada um era numa rádio, então, se é só numa rádio, não tem muito, você entendeu? Mas era, cada Sim. um ouvia numa rádio, quer dizer, ela estava tocando em todas as rádios. E aí começou a pintar, os caras começaram a ligar da gravadora e dar nosso telefone para cá. Os caras ligavam para a gravadora
para comprar show. E a gravadora, não, liga para tal número. E começavam a ligar para a gente. E aí, porra, a gente ser empresário também, porque ninguém estava esperando muito, né? Não é tipo, vamos fazer uma banda, fotógrafo anda com a gente o dia inteiro, o empresário, o secretário, não tinha nada montado, entendeu? Então ninguém esperava. Aí, de repente, tivemos que fazer tudo rápido, né? Mas o E sucesso maior da banda veio no segundo disco, que é Eva, né? foi a terceira música que estourou do segundo disco. Mas aí o show já estava legal, porque antes da Eva pintar de estouro, a gente já estava com cinco, né? O começo que era difícil fazer show, porque só tinha Garota Dourada, por exemplo. Então tinha que Uhum. tocar lá no começo, no meio e no fim. Então, sabe, não tinha. Tocava as músicas do disco e tocava uns covers também. Não tinha, tinha que encher linguiça ali, né? Aí a segunda veio, também estourada, já eram duas. Terceira. Aí quando a Eva pintou, ela seria a sexta música estourada, né? Em dois discos só. E aí o show ficou legal. Tocava uma estourada, aí duas que ninguém conhecia, depois mais outra, depois punha duas que não conhecia. O show ficou legalzinho, com seis músicas que todo mundo conhecia, né? E Eva foi demais, foi um puta estouro impressionante. Assim, ficou em primeiro lugar o ano inteiro, né? Pois é, mas a banda não queria gravar essa música, né? E quando a banda viu que o pessoal tava pedindo, vocês ficaram surpresos, né? Então, a gente não queria gravar, porque a gente estava gravando esse segundo disco, e o disco já estava pronto. Aí a gente mudou de estúdio, porque a gente gravava no estúdio da Som Livre, aqui em São Paulo, e ia para o Intersom para mixar. Então a gente já estava lá mixando, já tinha gravado todas as músicas, já estava prontinho, já estava mixando, mas os caras da gravadora ficaram o tempo todo ligando, grava aí, né? Não, mas já está pronto, a gente ficou dando desculpa, não, 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 não. Aí chegou uma hora que eu falei, eu lembro que eu falei pro Vander, e pro Lee, falei, meu, liga lá, porque os caras, pô, o Marcão ligou de novo, o Pondé ligou de novo, a diretoria lá da CBS, né? Aí, pô, mas liga lá pros caras e fala que nós vamos gravar, mas fala que se a gente não achar legal, que não vamos pôr. Combina. Ah, tá. Aí foram, fizeram isso daí, combinado. Se não ficar legal, mas os caras vai ficar, pô. Os caras queriam que gravasse, porque a música estava estourada na Europa inteira. É uma música italiana e ela estava estourada lá italiana. Pois é. Então, os caras achavam que se fizesse a versão aqui, e eles já até tinham dado, já estava a versão pronta também. E a gente não queria gravar, né? Quem fez a versão foi um amigo nosso, o Marcos Ficarelli, que era o guitarrista de uma banda que chamava VAT 69, daquela época lá, que tinha Memphis, Sandy, Lee Jackson. E ele é meio italianão, né? Ele fez a versão. Aí a gente combinou isso daí e a gente mesmo foi vendo que ela foi ficando legal, entendeu? Muito mais legal do que o original. A gente, pelo menos, sou Eu também meio. prefiro. Hã? Eu também prefiro a do Rádio Você Táxi. chegou a ouvir? Então, ficou mais pesada, mas a gente ficou com aquela ideia daquela versão do italiano na cabeça, então não. Mas a gente foi fazendo e foi ficando legal e a gente mesmo depois quis, né? E aí aí pintou outro problema. Qual que nós vamos tirar? Porque a gente não queria, a gente só punha cinco de um lado e cinco do outro do LP, do vinil, né? Porque a gente tinha medo que se pusesse muita música, o suco ficava muito, tem que juntar muito, e aí a agulha pula. Então a gente queria tirar uma, aí, puta, qual que nós vamos tirar? Aí acabamos tirando uma que chama Limousine, para entrar a Eva, né? E aí, essa música eu tenho lá no meu. É a música que o Vander gravou, tá pronta. É lá no
meu YouTube, tem essa música aí, Limousine. Se quiser dar uma No ouvida. seu canal do YouTube, você falou que tá quase chegando em 1.000 inscritos, divulga aí pro pessoal. Porra, não consigo nunca chegar, porra. Falta, Não, mas vai acho que chegar. falta, tem que ver? 937, eu acho. Não, vai Porra, chegar, vai chegar. mas também eu estou reclamando, mas quando eu comecei a batalhar para chegar nos 1.000, tinha pouquíssimo, tinha 300, logo foi para 600 e demora um pouco, né? Os caras no YouTube, eles não... Você põe no Facebook, por exemplo, uma música, eu ponho a mesma música hoje no YouTube, ela não acontece nada. Pois é, Aí verdade. eu ponho o vídeo dessa mesma música que não está no YouTube, o vídeo, sem ser, sem assistir lá no o cara clicar e ver no YouTube, porra, enche de curtição. O Sim, cara quer sim. clicar ali e já vê ali, ele não quer ir para o YouTube, não sei o quê, entendeu? A mesma coisa que você põe, ela tem Ele um dá, puta monte de curtição. ele divulga mais vídeo para criança, sabe? Ele divulga mais vídeos assim. Isso é Ah, o que o é? YouTube dá prioridade. Mas qual que é o nome do seu canal? Fala pra gente aí, pra já divulgar aqui. Ah, eu não sei. É Gel Fernandes barra YouTube, YouTube barra Gel Fernandes. Beleza, na edição eu vou colocar na tela aqui pro pessoal ver. Pode ser? Pode. E Bom, pede então, pelo amor de. Fala que eu estou pedindo pelo amor de Deus que eu quero completar 1.000. Eu pois queria é. fazer umas live, eu queria fazer live pelo YouTube, entendeu? Porque senão eu tenho Sim, que gravar assim e pôr lá. Então já faz lá, já está lá, entendeu? E sim, sim. Vai aí ficar. pintou um lance que eu vi assim. Pelo celular não pode fazer se não tiver 1.000. Mas mesmo assim, eles escrevem, você pode fazer pelo computador. Aí eu falei, legal, só que aí eu fui fazer, eu instalei no Windows 10, e aí a câmera do notebook ficou incompatível. Então ela não funciona mais, porque eu instalei. Então, pô, quando eu falei, legal, vou fazer a câmera que não funcionou. Aí tem que comprar uma câmera para pôr. Eu tenho medo que eu não manjo muito dessas ligações. Eu vou comprar periga de eu nem saber ligar. Bom, então tá assim. Se inscreva, toque o sino e etc. Pô, isso aí, isso aí. Então, a gente estava falando sobre o segundo disco, que tem Eva, né? E pouco depois do lançamento, o Willie saiu. Como foi a saída dele da banda? Então, estouraram duas músicas e, e começou a estourar Eva sem a gente saber. A gente não foi, vamos trabalhar Eva agora. Então começaram a pedir nos shows, né? Todo mundo gritando Eva, Eva, a gente nem lembrava. Mas o que é isso? Ah, puta, aquela lá, não sabendo. Então começou, sabe, estourar sozinho. E foi a época que o Willie estava gravando, estava saindo. Só que no disco é o Willie que canta. Mas a gente, Sim, como ela estourou, a gente teve que fazer televisão. E aí ele tinha saído. E a gente, para não ir fazer televisão em cima da voz dele, porque televisão era tudo playback, né? né? Então, vamos no estúdio de novo. Aí o Vander cantou com o mesmo instrumental, né? Pegamos da gravadora, abrimos lá de novo, mesmo instrumental, só vamos por voz. O Vander cantou um pedaço, o outro cantou um pedaço, voltou para o Vander. Pusemos uma voz nova, só para Pois é, fazer televisão. Hã? deu uma mistura, né? É, e só para fazer televisão, mas no disco original é o Willie que canta. Você acha que com a saída do Willie o som da banda mudou? Ah, mudou. Mudou porque cada um tem um lance, né? E não mudou tanto porque ficaram três, né? Então a maioria Sim. ficou. Então não... é a mesma coisa se gravar uma coisa hoje, ela não vai ser moderninha. A gente não vai querer fazer um lance moderno e sair do que a gente é, né?
sabe? Ah, isso aqui que tá pegando, então vou fazer o funk, né? Isso, Funk, isso. o funk do Rio de Janeiro, eu tô falando. Que devia até Sim, chamar a polícia para tirar esse nome, né? Processar. Que o funk que a gente ouvia, você sabe, né? Que James Brown era isso, fã, isso. Isso. Chaka Khan, esse puta monte de gente legal. Sim, muito Agora bom. puseram funk nessas coisas daí, então, é, sei lá, né? Mas já que puseram o nome, vamos aguentar. Pois é verdade. Então, mas você tinha perguntado o quê mesmo? Se a saída do Willie mudou bastante o som da banda. A gente também não muda muito, porque se for fazer. A gente gravou essa música do Roberto Carlos que eu te falei agora, vai fazer um ano em março, né? Os Sim, caras sim. falam, porra, tá um puta som. É completamente diferente da gravação dele. Mas tem aquela pegada nossa, que aquilo nós não vamos largar nunca, né? Para ficar moderninho, entendeu? Moderninho, eu não aguento, né? Agora a gente já tinha gravado uma música do Roberto no primeiro disco, Quero que vá tudo pro inferno. Só que foi mais fácil, porque a música lá na época, ele era da mesma gravadora da gente. Então a gente, quando fizemos um arranjo para Quero que vá tudo pro inferno, era fácil, porque estava na mesma gravadora, porra, autorização mais fácil, entendeu? Essa vez Sim, foi difícil, porque eu tive que ligar lá pro filho dele, que era meu amigo, tinha feito outra coisa, sobrinho, Meninos do Morumbi, que é um projeto de crianças carentes, tal, e ele ia eu também, a gente deu uma força, né? Então, o meu irmão tinha tocado com o Roberto, 9 anos, tocou com o Roberto, então fui indo e pum, aí ele deixou. E aí o Erasmo também viu que ele deixou, também deixou, a editora Fermata também, mas foi mais difícil, porque não tinha essa proximidade da gravadora que nem no primeiro disco. Se você pensa, os caras falam, porra, puta som, não sei o quê, mas tem uma pegada de vocês. Pô, lógico, é a gente que está tocando, né? sim. Então, todo mundo fala isso. Mesmo na do Roberto, no Quero que Vá Tudo pro Inferno, no primeiro disco, porra, puta som, meu. Lance. Pois é verdade. Eu não sei se Hoje, ele gosta. oi? Eu não sei se ele gosta, mas a gente gosta. Né? Pois é, eu também acho muito bacana essa versão. Mas Ah, hoje, em 86 ou 87, agora eu não me lembro, o Vander ele saiu do Rádio Táxi. E ele foi pro a banda Tafo, ele criou a banda Tafo. E você quando chegou a foi? tocar também no Tafo. Quando Você, foi? acho que em 86 ou 87, foi isso? Ah, eu não lembro. Então, foi mais ou menos nessa época que ele saiu para formar o Tafo. Em E você também. 86, em 86 não pode ser, porque ele fez a gente tem um VHS de 86 que chama Matriz, Isso, isso. e ele tá, então ele não tinha saído ainda. Ele Pois é, saiu, então. acho que depois de 86. Então, aí ele fez a banda Tafo, ele ia montar uma banda que ia ser instrumental, ele ia montar uma escola de guitarra. O IGT. E, só que antes desse GT, Ah, sim. EMT, mas o primeiro, que depois fechou, aí abriu de novo, depois continuou, mudou de lugar, mas continuou. Né? Mas teve a primeira que ele abriu e fechou. Nessa época ele ia fazer um disco solo para divulgar a escola, entendeu? Então ele podia ficar no radiotáxi e ter esse disco dele solo também, que era mais para divulgação da escola. Ele ia solar pra caramba, sabe aquelas coisas? Mas aí começou a mudar, o negócio cresceu, aí foram para a gravadora já chamou Liminha, e não, tem que cantar, e mudou toda a coisa, ele teve que sair, né, do Rádio Táxi. Aí ele fez lá o disco, não sei o quê, e chegou uma hora que ele me chamou, eu falei, pô, não posso, vou ficar com dois, se tem dois no mesmo dia, como é que eu vou fazer? Eu falei, não, você fala primeiro, eu não fecho aqui.
Aí, aí começou a dar certo. Porque a banda Tafo não tinha nada, não tinha tanto show igual o Rádio Táxi, né? Pois é. Então dava para torear. Então sempre deu certo. Aí eu fiquei também 3 anos, a gente gravou um, num lugar que chamava Aeroanta, em Pinheiros. Gravamos ao vivo. O primeiro show que eu fui, que eu fiz, foi a gravação do disco. Tipo, eu ouvi em casa, ensaiamos umas 5 vezes e já fomos e gravamos um disco. Só que o disco não saiu. É mais um daqueles que eu não sei editar também, entendeu? Mas tem um disco pronto, mixado e tal. Parece que a irmã dele lançou num lance, num tributo do Vander, chama Nagual. O disco ia chamar Nagual, né? Sim, Então, sim. não... E que era eu, o Fernando Nova e o Carlinhos D'Angelo, que mora na Itália, agora ele era filho do Carlos Zara, que é um ator que era da Globo, né? E o Vander, e o Marcelo Souza de teclado. Só entrou eu lá e. É, não, na época tinha saído todo mundo, ficou o Marcelo e o Vander, e entrou eu, o Fernando e o Carlos. E tem o disco pronto também, mas é mais um daqueles, né? E nos anos 90 a gente voltando para a Rádio Táxi, nos anos 90 teve a volta do William. Como que aconteceu isso? Essas datas aí que você está falando, eu sei que aconteceu, mas a Sim, data é você que está errando ou acertando, sei lá. pois é. Não quero nem saber. É, então, depois o. Ah, porque o Willi voltou, quando eu falei assim, a gente estava meio parado, né? Tipo, puta, eu lembro que eu estava no Rio, sei lá, uma... Eu falei, Willi, pintou um lance que chama CD. E o CD é assim, assim. Ele falou, ah, loja, eu tenho, não sei o quê. E eu falei, pô, eu ganhei um, que era um tal de Milli Vanilli, o primeiro CD que eu tive. Ele falou, pô, é um puta som. Nós só temos vinil. Já tinha 4 da CBS, 2 da RGE, vinil. Então eu queria fazer o sétimo, mas CD, né? Que seria o primeiro CD, o sétimo. Aí ele falou, porra, vamos. Aí fomos numa gravadora chama Movie Play. Aí a gente gravou esse CD, mas assim, tipo, vamos fazer, sabe, assim, na louca, assim, só para ter um CD. Aí a gente foi lá, gravou um monte de música de que estava estourado, tinha estourado com o Rádio Táxi, e tem umas 4 lá que são inéditas, né? E é legal esse disco aí, ele é do carrinho amarelo, ele chama Rádio Táxi Sim, 7, sim. ele está em algarismo romano, número 7 assim. Pois E é. aí foi só eu e o Willi. Aí a gente chamou um monte de gente também, o Marcinho Eiras, um monte de gente. Tem um jeito muito doido de Vários. tocar. Guitarras, ele toca uma guitarra normal e outra ele toca com a mão direita só, né? É um jeito Hum. muito esquisito de tocar. Eu queria saber se ele E sabe a... tocar uma guitarra normal só, sem ser as duas. Ah, toca também. Pô, a gente Pois é. tocava mais com a normal, porque era mais pesado, né? Para fazer Sim, aquele sim. lance. E depois a gente gravou esse disco sem muita pretensão de show, sabe? Tipo, a gente tinha dado uma parada. Não que tivesse acabado, mas vamos dar um time e tal, né? Porque a gente voltou a tocar com a Rita, agora que eu estou lembrando, você falou 86, a gente tinha voltado voltamos em 80 e nós fomos para Montreux, aquele Montreux Jazz Festival, com a Sim, sim, Rita, na conheço. Suíça. Foi em 88, se eu não me engano. Então a gente estava parado, mas a gente foi tocar com ela. Ela gravou um disco que chamava Flerte Fatal. Ah, me chamaram, eu estava no Rio, na casa do Castrinho, aquele comediante lá, que trabalhou na escolinha.
Ah, conheço. Então, aí eu tava lá, pô, era a secretária da Rita, o Roberto, quer que você vem gravar uma música aqui? Pô, mas tô no Rio. Não, a gente manda passagem e tal. E aí mandaram passagem, eu já estava lá fazia um puta tempão, que meu irmão estava fazendo o canecão com o Roberto Carlos. E eles ficavam lá 6 meses fazendo o canecão, né? Então eu fiquei lá com ele, sabe? Aí vim para gravar uma música, acabei gravando duas desse disco. Ah, mas vocês estão parados, então vão fazer a turnê com a gente. Então a gente foi fazer essa turnê também, entendeu? Eu li, o Vander não. É, fizemos uma turnê. E aí ela pintou para tocar na Suíça. E a gente foi também. É que as datas na minha cabeça, os anos, eu fico meio confuso, assim. Eu sei que depois de lá, a gente gravou. Então, esses dois discos da RGE, a gente gravou quando voltou da Suíça. Aí a gente gravou mais dois discos com o Rádio Táxi, que é o quinto e o sexto. Aí passou um puta tempão, a gente já sem gravadora de novo, né? Aí fomos nessa Movie Play e gravamos o sétimo. Aí que o Vander voltou e a gente fez aquele oitavo, que é o Rádio Táxi ao vivo, Isso, que é o isso. é CD, esse aqui, Isso. que Muito tem. bom. Então, esse aqui tem o CD e tem DVD também. Ô, já é verdade E que DVD é essa esse volta aqui. do táxi veio do show do Guilherme Arantes, que tava todo mundo acompanhando ele e fez essa volta? Ah, a gente foi tocar foi gravar um disco com ele, e ele chamou eu, o Vander e o Lee, né? A gente Ah, foi sim. para gravar ele, na verdade, ele tinha uma banda do interior, mas quis gravar, chamou um carinha que era muito bom, um tecladista, de Belo Horizonte, o Lino, que tinha tocado com a gente, toca sax, flauta, no, tinha tocado com a gente na Rita, né? Quando era aquela banda grandona do Lança Perfume. E a gente fez o DVD com ele. E aí nunca tocamos com ele, assim, só fizemos o DVD, estava combinado, né? E depois Pois é. daí a gente gravou isso aqui, o Rádio Táxi, né? É, porque lá também a gente ficou, porra, tipo uns 20 dias ensaiando no mesmo lugar que a gente fez o show para gravar o DVD. Então, pô, a gente ficou muito junto com o Marcelo Susequinde, sabe? Que era o produtor dele desse disco, com ele. E, pô, não, vocês devem gravar, tal, e não sei o quê. Aí foi indo, a gente falou, pô, vamos gravar, né? Aí gravamos mais esse daí. Foi o último que o Vander gravou. E aí a gente começou a fazer televisão. Tinha feito até Faustão já, para divulgar, né? Então, e esse disco é a volta que a gente voltou para a CBS, que chama Sony hoje, né? Mas Isso. era a CBS. Então a gente gravou pela Sony e aí a gente começou a fazer televisão e o Vander morreu. Aí parou também, o disco paramos. A Pois Rádio é. Táxi sempre foi meio confuso, assim, meio, sabe, para, vai, volta, entra um, sabe? Nunca foi muito fácil, não. Foi fácil só no começo, depois começou. E aí também o cara casa, o outro também casou, aí você vai distanciando um pouco, né? E aí não. E no começo era mais junto. Aí vai. Mas a vida é assim, né? Perguntaram se o Willi foi chamado para essa reunião do ao vivo. Ó, eu lembro que a gente fez uma reunião com o Marcelo Susequinde, inclusive já tinha sido na escola do Vando. Sim, E sim. estavam os dois, estava o Maurício e o Willi. Ah, Mas que tem não foto. deu. Hã? Tem foto disso na internet.
Tem foto? Da Sim, sim. reunião? Não, tem Não uma sabe. foto do Maurício e do Willi junto, cantando. É, mas cantando junto deve ser em algum outro lugar. A reunião é É, de papo, né? Tipo, vamos fazer, mas não sei o quê. Mas sim, aquilo lá sim. se perdeu ali, não deu, Uhum. não teve resultado. Tipo, É um show que os pararam dois de, estão fazendo. parou de falar, sabe assim? Sim, sim. Miou, né? E Pois, aí, mas no começo esse disco era para ser os dois juntos, tal. Mas aí parou esse papo e aí não sei mais o que aconteceu. Aí pintou para a gente fazer esse daí, que aí foi o Maurício. Ele já tinha sim. saído, voltou, sabe, fez o mano a mano lá, né? Ele fez. Foi mesmo. Estourou também, várias músicas. E aí, depois a gente fez esse aqui, ó, que até virou um disco raro, né? Ele chama Três Décadas, porque eu não podia pôr o nome 30 anos, todo mundo fez um disco de 30 anos, né? Pô, mas a gente já estava com 33. Pô, vamos fazer de 30, estamos com 33. Eu falo, pô, então vamos fazer 3 décadas, que aí pelo menos vai até os 40, né? Dá para comemorar até 40. 3 décadas tem 10 anos. E aí a Esse gente ano o fez Rádio esse Táxi faz aqui. 40 anos. Hã? Esse ano o Rádio Táxi faz 40 anos, né? Acho que é 40 já. Esse aqui é o primeiro disco que o Fábio gravou, né? Fábio Nestares. É um disco Sim, que a bem. gente gravou na louca também, sem gravadora. Vamos gravar? Vamos fazer um show e gravar, né? Então ensaiamos no mesmo lugar que a gente ensaiou, era um prédio grande, e o cara deixou a gente ensaiando onde era uma boate, com equipamento lá tal. Nessa boatinha aí fizeram um cenário legal, tem umas 4 músicas inéditas nesse lugar. Aí teve o show num outro salão que era mais dentro do mesmo prédio, entendeu? A gente ficou passando, e aí fizemos o show. Então ele tem 13 músicas do show ao vivo e depois tem 6 inéditas. Até tá escrito ensaio, tá vendo? Ensaio inéditas. Porque a gente fez no lugar que a gente ensaiava, fizeram um cenário e a gente gravou lá mesmo. Puseram equipamento para gravação lá dentro. Aí fomos lá para o outro salão, levaram tudo para lá e fizeram um show. E aqui é legal porque ele está virando meio raro o disco, porque a gente nunca vendeu ele. Então ele na internet eu já vi por 280 palmos. Porque não tem ninguém, não tem lugar vendendo, né? Então quem ganhou, quer vender, vende caro, né? E ele não está nem nas plataformas, ele não está. Eu falei, não vamos pôr. Senão os caras vão lá e vão ouvir. Deixa ele ficar mais raro, né? Se É puser lá, verdade, ele não. verdade. Aí Verdade. ele. Então foi o último que a gente gravou, foi esse aqui. Faz uns 5 anos, mais ou menos. O A Edson gente nunca perguntou foi. qual foi o show que Fala, mais te fala. marcou do Rádio Táxi. Mas pode falar o que Como? você estava falando aí antes? Qual que é a pergunta aí? Perguntaram qual foi o show que mais te marcou do Rádio Táxi. Mas pode continuar o que você estava falando? Eu ia falar que a gente nunca foi assim de tem que gravar. Se você pegar uma banda que começou junto em 82, junto com a gente, os caras têm 20 discos. A gente só tem 9. Pois é. Teve um disco que tinha que gravar, a gente falou, pô, mas eu não tenho música, você tem? Não, 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 ninguém tinha. Então não vamos gravar. Porra, mas os caras da gravadora têm que gravar, mas não tem, vai gravar o quê? Então a gente nunca foi de ter data para gravar, sabe? E saía de uma gravadora, a gente não ia procurar outra, ia procurar quando dava na bola, né? Sabe? O lance era mais show mesmo, de viajar, né? Então você vê, a gente tem 9 discos ao todo. Cá, por exemplo, se você vê a discografia do Rádio Táxi falada pelo Vander,
ele vai pôr só 5 discos, 6, vai. Que são os que eles gravaram. Ah, o Rádio Táxi só tem 6 discos? Não. Ele pôs a discografia com os discos que ele gravou. O outro põe com 7. Mas, na verdade, eu que gravei todos os discos, ele tem 9, na verdade. Mas se cada... Porque só eu gravei os 9, entendeu? O resto foi tudo saindo, voltando. Então, o Vander acho que gravou 5, o Lee gravou 7, o Maurício gravou também por aí, 7. E o Eu Willie não gravou lembro. 3. Hã? O Willie gravou 3 discos só, né? 3. Então, ele gravou os 2 primeiros e esse daqui que é o do carrinho amarelo que eu te falei. Volume 7. É o 7. E então, aí se o Willi for pôr discografia do Rádio Táxi, ele vai pôr os 3. Pô, só tem 3 discos o Rádio Táxi? Não, 3 que ele gravou, né? Pois é, Então, verdade. eu ponho os 9, que eu gravei os 9, então. É a pergunta aqui que mandaram sobre o show que mais te marcou do Rádio Táxi. Pô, o show que mais marcou, meu, vários shows marcou, né? Um lance que tinha estourado e a gente puta, ficou contente, animado, feliz, né? Mas um que eu nunca esqueço foi em Belo Horizonte, chama no Parque da Gameleira. Tinha 100 mil. 100 mil Você via pessoas. 100 mil, é. Você viu um negócio, você começava a ver a cara das pessoas assim, mas de repente você começou a ver tudo preto, que era cabelo só, não dava mais. Confundia, ficava um preto, né? E, pô, puta show ao ar livre. A gente ia tocar lá naquele Morro da Urca, sabe? Que era legal pra caramba, lá na Noites Cariocas, que era uma transa que ia todo mundo, as Frenéticas, Barão Vermelho. E muito show de praia que a gente fez também, muito legal, né? Cheio de gente. Ô, Gel, fala aí os planos para o futuro. Ah, os planos para o futuro, eu acho que tinha que parar, começar de onde a gente parou, né? Tinha um monte de show marcado e fazer aquela tour com placa, né? Os nossos sozinhos, mais show aqui em São Paulo e viajar como sempre, né? E se começar dali, é que não tem como marcar a data, né? Então é difícil. Mas, puta, a gente estava engatilhando esse ano legal, né? Tomara que pinte daí para frente. Você soube da cerveja? Nossa, não. Sim, fiquei sabendo. Cerveja Eva? Já viu ela? Vou Sim, mostrar eu vi a aqui. garrafa. Ah, você viu? Mostra aí pra gente. Tem duas, né? Essa é da Eva. Eva. E essa é. Tá dando para ver? Sim, sim. Agora Ga- tá dando. Garota Dourada. Então, Qual isso foi aqui, o cerveja aí? Lançou quando isso? como é que é? Quando foi o lançamento dessa cerveja aí? Fala pra gente onde pode comprar aí pro pessoal. Ah, Anuncia então, aí. pode. Comprar no site, é www.pubbeer, pub, né? Sim. pubbeer.com.br. Lá, você entrando nesse pubbeer, vai ter Rock Collection. Aí clica naquele Collection, aí vai pintar lá. Aí Oi. faça seu pedido. Eu já pedi várias caixas. Ô, Gel, quero te agradecer aí por ter feito essa live comigo. Foi muito boa live, gostei muito. Espero que você tenha gostado. Agradeço aí Boa. todo mundo que entrou. E eu peço desculpas quem mandou pergunta e eu não consegui ver aqui, porque estava passando muito rápido. Mas é isso aí, Gel. Eu também não tento nem ver que eu não enxergo. Pois é, estava passando bem Desculpa. rápido aqui. Mas é isso aí, Gel. Muito obrigado pela live, gostei muito. Obrigado você aí. Desculpe pela demora, que Tá tranquilo, tranquilo. tava meio empacado, aí marcamos de novo, mas chegou a hora, né? Pois é, que Tá bom que bom, rolou. obrigado aí. Valeu pelo convite aí.
Bom, muito obrigado. Valeu, Gel. Boa noite. Abração. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.